Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo sejam com todos vocês. Aqui vai o meu bom dia, meu boa tarde ou o meu boa noite, independente do horário e do período em que você estiver tendo acesso a esse vídeo. Aí fica a minha saudação a você, que através desse vídeo eu quero compartilhar com você e também deixar registrado a leitura do capítulo 16 do livro de Êxodo. Isso mesmo, capítulo 16 do livro de Êxodo. Mas antes, aquele convitezinho básico. Vamos juntos proclamar o Evangelho? Dá um like aí, se inscreva no meu canal. Sou o pastor Geraldo Magela e juntos eu e você podemos proclamar o Evangelho, fazendo com que chegue até os confins da terra. Vamos de palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Tem como epígrafe, ou título aqui na versão que eu estou lendo, o maná e as cordonizes. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão, dizendo-lhes: os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor dará a vocês carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi a queixa dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde, apareceram cordonizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhe Moisés. Todavia,
Alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou o bicho e começou a cheirar mal. Por isso, Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia, recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa, e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhe explicou: foi isso que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado sagrado ao Senhor. Assim, assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no sétimo dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no sétimo dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então, o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer os meus mandamentos e as minhas instruções? Vejam que o Senhor deu o sábado a vocês. Por isso, o sexto dia, ele lhes envia pão para 2 dias. No sétimo dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então, o povo descansou no sétimo dia. O povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: o Senhor ordenou a vocês que recolham um jarro de maná e que o guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: põe uma vasilha à medida de 1 jarro de maná e coloquem-a diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança, para ali ser guardado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. O jarro é a 10ª parte de uma arroba. Aleluia, glória a Deus. Êxodo, capítulo 16, 36 versículos, que nós podemos esboçá-los ou dividi-los em 5 partes. Versículo 1 ao 3, nós vamos ver a murmuração dos israelitas. Versículo 4 ao 12, nós vamos ver o anúncio de Deus, ou seja, Deus anuncia o envio de maná e das cordonizes. Do versículo 13 ao 21, ocorre um milagre no deserto. Do versículo 22 ao 30, o uso do maná no sábado. E do versículo 31 ao 36, o significado da provisão, né? Ou seja, o significado da provisão do maná. Aleluia! Neste capítulo, ou seja, no capítulo 16, veremos que o povo de Israel parte para o deserto de Sim. Neste momento, todos murmuraram, dizendo que foram trazidos ao deserto para morrerem de fome, e no Egito se fartavam de pão e carne. Então, o Senhor manda que Moisés comunicasse o povo para que fariam chover pão para pô-los à prova. A orientação era de que o povo colhesse o maná necessário para cada dia, e apenas no sexto dia guardasse o dobro para no sábado descansarem. Ademais, Deus envia ainda cordonizes que cobriram o arraial
e o povo se fartava de carne. O povo deveria comer do maná à medida de um gomer para por cabeça em cada casa. Algumas pessoas desobedeceram e colheram maná a mais. No, no, no estando, no estado, né? Ou seja, na prateleira, este deu bicho e cheirou mal no dia seguinte. Aqueles que colheram a mais no sexto dia, na manhã seguinte, estavam bom para o consumo. Após Deus mandar que Moisés guardasse um gomer do maná para servir de testemunho para as próximas gerações, o povo comeu do maná por 40 anos. Aleluia! Anteriormente, vimos Moisés e os israelitas apresentando louvores de gratidão a Deus, expressando sobre o triunfo do Senhor e o livramento do seu povo. Também vimos Miriam e as demais mulheres louvando e dançando, expressando assim a alegria da travessia pelo Mar Vermelho. Posteriormente, após 3 dias de caminhada pelo deserto, a água cessa, oportunidade em que o povo murmura. Deus manda que Moisés lançasse uma árvore na fonte de águas amargas que encontraram e elas se transformaram em água doce. Deus então dá um estatuto para o povo, mandando que estes lhes obedecessem, seguissem suas determinações para que não viessem a sofrer como os egípcios sofreram. Aleluia, glória a Deus. Fica então, amados, a leitura do capítulo 16 do livro de Êxodo, com esse breve comentário. Mas interessante é que após a travessia do Mar Vermelho, após o povo presenciar e serem alvo do livramento de Deus, eles viram o poder, o senhorio de Deus, e mesmo assim, após 3 dias de caminhada no deserto, eles começam a murmurar. Eles esqueceram que o Deus que os tirou do Egito com mão poderosa é um Deus de milagre, é um Deus que cuida. Deus jamais iria deixá-los morrer no deserto com sede e com fome. Esse é o nosso Deus. Esse Deus é o Eu Sou. Ele cuida de mim e cuida de você, porque Ele nos escolheu. Amém? Então leia, releia esse capítulo, medite na palavra de Deus. Um grande abraço, um grande beijo no teu coração do pastor Geraldo Magela. Te amo em Cristo Jesus. E até o próximo vídeo, querendo Deus.